primeiro episódio, eu expliquei que, como seguidores de Jesus, acabamos entrando numa guerra espiritual universal, que está ficando mais intensa à medida que os fins dos tempos vai chegando. A passagem que descreve mais claramente a natureza dessa guerra se encontra em Efésios, capítulo 6, verso 12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo deixou muito claro que, como cristãos, estamos envolvidos em uma luta de vida ou morte com um reino altamente organizado, povoado por seres espirituais malignos e rebeldes, e que o seu QG, que é o quartel-general, está nas regiões celestiais. É aqui que muita gente acaba se perguntando: mas como assim? Eu achava que Satanás havia sido expulso do céu há muito tempo. Como que ele ainda tem acesso, como ele tem espaço nas regiões celestiais? É uma ótima pergunta e é sobre isso que nós iremos falar nesse episódio. Para começar, existem várias passagens na Bíblia que mostram que mesmo depois da rebelião inicial de Satanás contra Deus e dele ser lançado fora, ele ainda conseguia ter acesso à presença do Senhor por um tempo. Por exemplo, veja o que está escrito em Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou: Satanás, de onde você veio? E ele respondeu: de rodear a terra, passeando por ela. Uma cena quase idêntica é registrada novamente no capítulo 2, versos 1 e 2. Em outra ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, lá estava Satanás mais uma vez. E o Senhor disse: de onde você vem? E ele responde: estive rodeando a terra, estava passeando por ela. Ou seja, naquela época, Satanás ainda conseguia aparecer na frente de Deus. Quando os anjos iam prestar contas, lá estava ele no meio também. Isso nos dá a impressão de que o único que podia identificá-lo era o Senhor. Então, ele estava aparentemente camuflado aos outros anjos, não podendo ser detectado por eles. O que faz muito sentido, já que em 2 Coríntios 11:14, Paulo diz que Satanás pode se disfarçar como anjo de luz. E o mais interessante é que o Senhor pergunta: de onde você vem, Satanás? Em outras palavras, o que é que você faz aqui? Mas ele não o expulsa imediatamente da sua presença. Ele até conversou com ele. Assim, vemos que nos tempos de Jó, Satanás ainda tinha acesso à presença do Senhor no céu. Agora, vamos ao livro de Revelações, Apocalipse, no capítulo 12, versos 10 e 11, que está escrito: depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: por fim aconteceu, a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Sabemos que o acusador é Satanás. Repare que ele ainda estava acusando o povo de Deus dia e noite. Em seguida, no verso 11, lemos: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram suas vidas, nem diante da própria morte. Aí vem um aviso: portanto, alegrem-se, ó céus, vocês, cidadãos do céu, fiquem alegres, fiquem contentes. Porém, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Isso está no verso 12. Ou seja, mesmo diante da primeira queda dele, a Bíblia mostra que ele ainda consegue ir ao céu. Então, como podemos explicar isso? Meu entendimento é o seguinte: existem vários céus. Eu acredito que isso está claramente indicado por toda a Escritura. Por exemplo, no primeiro verso da Bíblia, em Gênesis 1:1, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra hebraica para céus é Shamaim,
O sufixo in indica plural. Desde a primeira vez que o céu é introduzido, ele é apresentado no plural. E então, em 2 Crônicas 2:6, encontramos a seguinte declaração de Salomão em oração ao Senhor: Mas quem poderia construir para ele uma casa assim maravilhosa, visto que nem os céus dos céus seriam capazes de contê-lo? A tradução céus dos céus no hebraico é literal e claramente indica que há mais de um céu. Essa expressão sugere, na minha opinião, um céu acima do céu, tão alto quanto o céu está acima da terra. Em 2 Coríntios 12, versos 2 a 4, Paulo é ainda mais claro: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo não sabemos, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo afirma que conheceu um homem que foi levado ao terceiro céu. Não podemos evitar pensar logicamente: se há um terceiro céu, então tem de haver o primeiro e o segundo. Então, pelo menos 3 céus existem. O terceiro céu é onde o Senhor habita, o paraíso, o lugar de descanso dos justos que já faleceram, que já morreram. E também é onde Paulo disse que ouviu palavras que ninguém tem nem como repetir. E novamente, em Efésios 4:10, falando sobre a morte e ressurreição de Jesus, Paulo diz: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Observe a frase, acima de todos os céus. A palavra todas só faz sentido se houver pelo menos 3. Repare que a palavra está no plural, portanto são pelo menos 3. Já conhecemos o primeiro céu. Esse é o que nós vemos, o céu natural, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso. E aí sobra o segundo céu, que pela lógica fica entre o céu visível que nós vemos e o céu onde está a morada do Senhor. Minha opinião, deixo claro que a minha opinião é que esse segundo céu é onde está localizado o QG de Satanás, o seu quartel-general espiritual. É de lá que ele comanda suas ações contra nós, o exército da luz, os seguidores de Jesus. Por isso, meus irmãos, quando oramos, muitas vezes encontramos resistência, pois existe um campo de guerra espiritual entre nós e o Pai, e é nesse território, exatamente nessa região, que o inimigo tenta dificultar a nossa comunicação com o céu. A confirmação desse raciocínio se encontra no livro de Daniel, capítulo 10, versos 12 e 13, quando o anjo diz que a resposta à oração de Daniel tinha sido enviada no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia, que não é, obviamente, um ser humano, mas um principado maligno, o resistira por 21 dias. Isso justifica a hipótese de um céu intermediário, onde o conflito, a batalha espiritual acontece. Portanto, para fechar este episódio, o motivo de Satanás ainda estar nas regiões celestiais é que ele não está no céu onde Deus reina diretamente. Ele está abaixo, no segundo céu, de onde ele age e acusa o povo de Deus, até que seja chegado o momento em que ele vai ser totalmente lançado fora de uma vez.